Então, Legal. vamos começar a nossa reunião, né? Primeiramente, eu quero agradecer a presença desses primos aqui, todos vocês, né? Fiquei bem contente. E nós formamos um grupo, né? Uma família, e somos integrantes da humanidade, né? E nós temos, então, esse lado tão pequeno, né? Mas que podemos fazer coisas tão grandes, né? Desde que a gente faça todos de uma maneira bem intencionada, né? A natureza coloca as coisas para funcionarem, né? E a nossa verdadeira intenção nessa reunião de família é estimular a amizade entre nós, né? Porque todos nós temos uma gema hereditária comum, né? À medida que nós vamos voltando ao passado, nós vamos encontrando as mesmas pessoas que nos deram origem, né? E se a gente for muito, muito longe, nós vamos encontrar até a primeira célula que apareceu nesse planeta, confirmando que somos todos verdadeiramente irmãos, né? Nós temos essa graça do meu pai ter lançado o livro do centenário da família Flumian no Brasil, né? Trazendo, então, essa conexão entre todos os nomes, né? Entre os patriarcas, o patriarca Antônio Flumian, que veio da Itália, né? E também com essa conexão nós descobrimos também a família italiana, né? Que muitos de nós já tinham perdido a conexão, e olhando a família italiana, nós descobrimos a cidade de Flumiano, né? E da cidade de Flumiano, à medida que a gente levantou a história da cidade, nós conseguimos, então, ir mais longe no tempo ainda, coisa que vai ser o tema dessa palestra. Então, queria que, nesse momento, a Viviane desse algumas palavras no sentido de homenagear o papai. Obrigada, Izzy. Obrigada a todos. É muito legal estar aqui. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o Isidoro, meu irmão, por manter sempre viva a lembrança e o trabalho do meu pai, Isidoro Flumian, e também de ter me dado a oportunidade de falar um pouquinho dele. Ele, ao longo da sua vida, como o Izzy já falou, ele pesquisou e, pessoalmente, ele foi buscar informações que culminaram nesse livro de genealogia da família Flumian, cuja uma das partes será relatada hoje pelo Isidoro, que, sem dúvida, assumiu com garra e comprometimento a divulgação desse lindo trabalho do pai. Hoje, dia 2 de janeiro de 2021, meu pai faria 88 anos. Nós estamos há 2 anos sem poder compartilhar essa data com ele. A falta dele ainda me emociona. Mas eu gostaria de falar que meu pai foi uma pessoa muito simples, humilde, extremamente lúcida. Ele teve muito discernimento e não cansava de repetir o quanto isso é importante nas escolhas da vida. O seu caminho não foi inspirado no belo, ele foi inspirado na verdade e na justiça. Até por isso, acho que a escolha profissional de advogado o levou a aspirar no belo e ao Ministério Público, que culminou na ascensão a procurador da Justiça por um mérito inquestionável. Meu pai foi um grande pai, marido, um profissional exemplar. Ele fez do seu lar um porto seguro, para que hoje, mesmo sem a sua presença, eu, meus irmãos e minha mãe pudéssemos continuar com segurança e com tranquilidade a nossa jornada. Agradecemos muito por isso. A sua personalidade forte, mesmo num corpo vulnerável, portador de um diabetes, numa época onde o diabetes era ainda um mistério, fez de sua vida melhor que qualquer médico pudesse prognosticar. A sua determinação em viver trouxe atitudes metódicas, resilientes e contemplativas, que inspiraram todo o seu caminho.
Bom, ao final da vida, devido à sua mente benéfica e uma mente estudiosa, o pai buscou uma nova missão. Ao sentir que o mundo precisava de alertas, ele foi pesquisar textos sobre a destruição do meio ambiente e, consequentemente, o efeito disso no aquecimento global. A gente sabe que um sábio questionador apresenta, junto com a sua questão, alguns devaneios que configuram hipótese de solução. Para ele, o cultivo do bambu, que é uma planta de fácil plantio, rápido crescimento e matéria-prima multifacetária, poderia ser uma das respostas. Ele criou, então, junto com o meu irmão, que sempre apoiou as linhas de ação, e ao qual eu me orgulho muito. O site Bambu Urgente, que para quem não conhece, acessem, tem informações muito interessantes. Ele permeia nesse site por todo o problema ecológico e apresenta as qualidades do bambu. E a Fundação Isidoro Fluminian, que terá como uma missão fomentar e divulgar essas ideias tão lindas que veio dessa pessoa tão maravilhosa. Nós, os filhos, esperamos dar continuidade a esse trabalho. Isso tem nos trazido muitas reflexões, pois só quando a gente se envolve verdadeiramente com uma busca, a gente nota o quanto é necessário o desprendimento de valores mundanos, né? Valores como riqueza, fama, poder, sucesso, que por vezes nos arrastam uma vida inteira para o vazio. Valorizar as verdadeiras ações e atitudes, entender essa transitoriedade, transforma a vida em ações de benefício ao outro. Foi a vida que meu pai levou. Acredito, sem dúvida, que essas são as principais mensagens da sua vida, não somente para nós filhos, mas para todos que conviveram com ele. Meu pai foi um sábio que me inspirou, estimulou e me orientou. Foi meu conselheiro profissional e de amor. Enfim, foi o melhor mentor que alguém poderia ter. Eu agradeço imensamente essa enorme oportunidade que tive na vida de tê-lo como pai. Hoje, toda a família pensa no seu espírito e deseja que ele esteja em paz e com a tranquilidade que ele merece. Muito obrigada. Amém. Obrigado, Viviane, por essas palavras de homenagem ao papai. Bom, gente, vamos falar então sobre o tema que eu preparei para a nossa reunião de hoje, que é um tema que versa a história da nossa família, né? E o tema vai abordar a saga dos Flamínios, né? Aí, em que a história começa na Grécia Antiga, entre Esparta e Atenas, né? Nós podemos dizer que tudo começa lá, não só a nossa cultura ocidental, mas toda a filosofia em que ampara as nossas condutas hoje em dia, né? Então, eu vou começar a contar de Atenas e de Esparta, né? Que foram duas cidades-estados da Grécia Antiga, né? Que mostraram grande diversidade entre si, apesar de eles estarem na Grécia, mas eram bem diferentes. Os atenienses priorizavam o equilíbrio entre a mente e o corpo, davam prioridade aos esportes e à filosofia, enquanto os espartanos, nos seus colégios militares, priorizavam o corpo. Na política, Atenas priorizava os princípios democráticos e Esparta os princípios aristocráticos. Após muitos anos de batalha, a Esparta saiu vitoriosa, o que coincidiu com o declínio de Atenas. Contudo, o legado cultural de Atenas deixou para nós foi muito maior do que o espartano e se torna, então, o berço de toda a nossa cultura ocidental.
Roma vem depois de Grécia e vem depois de Atenas e de Esparta, né? Roma teve, então, a grande sorte no momento da história humana em que recebeu, ao mesmo tempo, o legado militar de Esparta e o legado cultural de Atenas, né? Isso faz com que Roma se torne o maior de todos os impérios até hoje na história humana, né? E, naquela época, né, a cultura greco-romana era baseada em lendas, né? Porque, à medida que não se tinha memória dos acontecimentos, se criavam as lendas. Então, diz a lenda que Roma foi fundada no ano de 753 a.C. por Rômulo e Remo, filhos gêmeos de Deus Marte e da mortal Réia Sílvia. É um casamento entre Deus, um imortal, e uma mortal. Ao nascer, os dois irmãos foram abandonados junto ao rio Tibre e salvos por uma loba que os amamentou e os protegeu. Por fim, um pastor os recolheu e lhes deu o nome de Rômulo e Remo. Depois de matar Remo numa discussão, Rômulo deu seu nome à cidade. A história, por sua vez, diz-nos que algumas tribos de origem sabina e latina estabeleceram um povoado no Monte Capitolino, junto ao Libre. E os deuses romanos e os deuses gregos, né? Era o politeísmo, né? À medida em que os deuses gregos eram importados para Roma, eram importados para a cultura romana, eram os mesmos deuses, porém com nomes diferentes, né? Enquanto os deuses gregos, o principal, o deus dos deuses, o chefe, era Zeus para a Grécia, para os romanos era Júpiter. Ao mesmo tempo, nessa lista que eu coloco ao lado, eu coloco a mudança do nome para os mesmos deuses. Hera, Juno, Palas Atena foi mudado para Minerva, Apolo foi mudado para Febo, Artemis para Diana, e assim por diante. Eram os mesmos deuses, porém eles tinham nomes diferentes. Mas eu quero chegar principalmente nessa palestra ao Júpiter, né? Porque Júpiter, ele em grego é o Zeus Pater, né? Também era conhecido como Jovis, era o deus romano do dia, do céu e do trovão, e o rei dos deuses na mitologia grega, comumente identificado com Zeus. Aí eu coloco nessa apresentação a cronologia de Roma Antiga, né? Que vai de 753 anos antes de Cristo, que começa com a monarquia. Depois da monarquia se estabelece a república, depois se estabelece o império, que vai até 476 anos, já anos recentes. Tá? Então, veja bem a extensão da cronologia da cultura romana dentro do nosso contexto, de político. Né? E a grande questão, entre os vários pontos fortes de Roma Antiga, é a valorização da coisa pública. Né? Os outros países, os outros agrupamentos territoriais, eles não tinham essa questão tão importante da valorização da coisa pública, que isso vem de Atenas, né? Onde Atenas traz a questão do voto, da democracia, da discussão dos assuntos internos e externos, e não apenas mais na forma de um rei. Apesar da cronologia romana começar como a monarquia, e havia os reis romanos, Roma realmente alcança uma expansão fabulosa na república. Né? E aí nós temos os personagens também ligados
o nosso ramo cultural da família dos Flamínios, em que tem grande importância na história republicana. E a Colina Albany. A Colina Albany é um dos primeiros locais de adoração coletiva a Júpiter. Júpiter era adorado por todos os romanos e imposto aos demais povos em adoração nos cumes e dos montes. Em especial, o Colle Albany, próximo de Roma, foi o local mais antigo de adoração para Júpiter, onde tinha uma via triunfal quando os exércitos vitoriosos desfilavam seus feitos. A árvore sagrada era o carvalho e as deliberações mais relevantes eram escritas em pedras, conhecidas como sílices lapides, usadas nas cerimônias oficiais que declaravam guerra e paz em nome do Estado romano. Então, toda a política romana girava em torno de Júpiter. E aí está uma perspectiva, então, do templo de Júpiter na cidade de Roma Antiga. Aquele templo mais ao fundo, tal a importância do culto a esse deus dentro da organização política romana. E aqui também outra ilustração mostrando a imponência e a importância desse templo, observando que esse tipo de arquitetura era uma arquitetura que vinha de Atenas, era uma arquitetura um estilo grego, em que Roma, então, importa toda essa cultura grega para dentro da sua cultura. E aqui também as ruínas do Templo de Júpiter de Roma Antiga, no desenho abaixo, vou mostrando novamente os templos como se imaginava ser, e em cima as ruínas que estão presentes ainda na cidade de Roma. Júpiter tinha um moral preocupado com a justiça, os juramentos e os tratados, entre os quais a do casamento. Estes sentimentos promovem o cumprimento dos direitos e deveres de cada romano, motivando-os para o caminho do dever e, caso contrário, a punição. Desta forma, esse senso de moralidade cria os fundamentos para as formulações das leis romanas e inspiram as legislações da maioria dos países ocidentais. Observando o desenho ao lado de Júpiter, ele tinha uma lança, e essa lança significava o Deus punitivo. Roma trabalhava nesse sentido. Se você não obedecesse Júpiter, se você não obedecesse o poder romano, a repercussão, as consequências seriam a punição. Então, nós temos aquela frase conhecida, paz romana. A paz romana era muito simples ter paz com Roma, bastava obedecer. Aquele que não obedecesse Roma não teria paz. E aqui eu trago um resumo dos sacrifícios religiosos da época. O sacrifício era uma prática fundamental, pois os romanos acreditavam que teriam boa sorte se os deuses fossem gratificados. Havia um festival dedicado aos sacrifícios no dia 13 de setembro, em que os cônsules, senadores, magistrados e todas as demais pessoas procuravam sacerdotes para conduzir as cerimônias e fazer cumprir as promessas oficiais e pessoais. Os rituais, por exemplo, dizia que o sexo do animal deveria ser do mesmo que o sexo do degradado. Os animais brancos eram para o mundo superior e os animais negros que fossem sacrificados eram destinados para o submundo. As vísceras dos animais eram removidas para garantir a pureza das ofertas, que incluía porcos ou ovinos. Os sacrifícios humanos de escravo eram raros, mas também ocorriam. Esses rituais eram chamados de solvetaurília.
Todo sacrifício e oferença aos deuses exigia oração e juramento. Sem isso, seria inútil. Se algum pequeno erro fosse acometido, o ritual teria que ser totalmente repetido. Por isso, deveriam ser conduzidos por uns sacerdotes experientes, pois todo ritual precisava ser exato. Os romanos acreditavam que um juramento era um vínculo sagrado que não poderia ser quebrado. E os sacerdotes flamínios, que é o nosso tema principal, eram exclusivos para os templos de Júpiter da capital romana. Ao lado, encontrei essa figura que é muito difícil, eu demorei muitos anos para encontrar essa figura, tá? Em que o artista ele esculpe em pedra, como era costume da arte romana, né, os 4 flamínios, que tem esse chapeuzinho na forma de antena. Né? Somente os flamínios usavam esse chapeuzinho. Os 4 sacerdotes flamínios, eles zelavam pelo templo de Júpiter e usavam de forma exclusiva um tipo de antena na cabeça. O templo de Júpiter foi o recinto das grandes celebrações políticas e religiosas da época, onde os maiores dirigentes tomavam posse de seus cargos, assim como onde as declarações de guerra e paz eram consignadas, e é onde se guardava o próprio tesouro oficial de Roma. Era o tesouro nacional. Meu pai, no livro genealógico, que aborda a história cultural da família Flamínia desde a República Romana, né, e genealogia desde o século XVIII, argumentou que o nome Flamínios é a gênese da família Flamínia, cujos sucessores chegam até Flamiano, nome de uma cidade ao norte da Itália, antiga possessão do cônsul Flamínio. Então, os nomes, com o passar do tempo, eram sendo transformados, né? E o meu pai, nos estudos dele, encontrou as seguintes transformações, né? Flamínios virava Flamínia, que virava Flaminianos, que virava Flaminiano, que virava Fluminiano, que virava Flumignani, Flumignã, Fluminhã, Flumiano, Flumiano e Flumian. Né? Mas, nos estudos que o meu pai fez, olhando os documentos de sucessivas gerações, ele foi observando que, se olhássemos lá para o termo mais antigo, cairia em cima do Flamínios. E havia superstições religiosas, né, que desempenhou um grande papel entre os deuses e humanos. Né? Era muito importante essa relação entre os presságios e má sorte. Na verdade, não só em Roma, mas até hoje em dia isso continua importante. Né? Por exemplo, eles achavam que pegar uma ferradura descartada lhe daria boa sorte. Ou seja, achar uma ferradura no chão, eles guardavam, porque dava boa sorte, coisa que até hoje ainda temos. Mulheres teriam sorte se penteasse o cabelo com a lança do marido que matou um inimigo na guerra. Esse já é mais difícil termos hoje em dia. O corvo, o pássaro corvo, era sinal de mau presságio, mas era superstição. Né? No Tibete, por exemplo, o corvo é sinal de bom presságio. Né? Era má sorte entrar em uma casa com o pé esquerdo, primeiro, e o gato preto entrar em casa. Até hoje ainda cultuamos essas superstições. Para fazer profecias, era jogado milho às galinhas e se lia como ciscavam, como elas ciscavam. Ou, outra maneira, fazia-se uma pergunta aos deuses e observa-se ao céu de que lado que os pássaros vinham. Se eles vinham da direita para a esquerda, era uma resposta. Se eles vinham da esquerda para a direita, era outro tipo de resposta dos deuses. E diz na história também que nas festividades da saída do exército do cônsul de Flamínios, que vai ser o tema de uma outra apresentação, para a guerra contra o Aníbal, o bezerro que ia ser sacrificado naquela noite anterior escapou sujando-o de sangue.
significando mau presságio, né? Isso consta nos livros e, de fato, depois da guerra contra Aníbal, Flamínios vem ser assassinado. E o funeral na Roma antiga? Os romanos seguiam uma série muito detalhada de passos ao lidar com os corpos dos mortos. Um parente fecharia os olhos do cadáver, chamando pelo nome. Depois o corpo era lavado, e uma moeda era colocada na boca para apagar o charon. E quem era o charon? Era o barqueiro de Hades, que era o deus do submundo e dos mortos, que levaria os mortos através do rio Estige e Aquiron, que dividia o mundo dos vivos e dos mortos. No caso de figuras políticas importantes, os músicos lideravam o desfile, seguidos por famílias em luto que carregavam esculturas e retratos ou máscaras de cera de outros membros mortos da família, né? E se não tivesse essa moeda dentro da boca, né, o charon não carregava aquele corpo para o mundo dos mortos. E aí essa questão do politeísmo de Júpiter dura muito e muito tempo, né? E até que devagarzinho começa o cristianismo a penetrar na Europa, né? E aí vem o declínio, né, do politeísmo greco-romano, que ocorre com o processo de ascensão do cristianismo, e foi crescendo no século I e o século III, né? Já depois da crucificação de Jesus, né? Quando foi legalizado, aí sim, o próprio poder romano legaliza o cristianismo e torna a religião estatal do Império Romano, através de um documento conhecido como Édito de Tessalônica, de 380 anos depois de Cristo, decretado pelo imperador romano Teodósio, né, em 27 de fevereiro de 380, pelo que se estabeleceu que o cristianismo tornar-se-ia exclusivamente a religião do Império Romano, abolindo todas as práticas politeístas dentro do Império e fechando os templos pagãos, né? A questão da religião, o politeísmo já não atendia mais às necessidades de crença do povo, né? A questão do sacrifício dos animais, né, e era uma coisa que já não estava mais sendo aceita no desenvolvimento cultural da época, né? Quando chega o cristianismo, termina com esse negócio de sacrificar os animais, né, que não tinham nada a ver com o pato e levavam todo esse sofrimento. E o imperador confessa o cristianismo, então, né? Finalmente, Constantino, ele é o primeiro imperador que se torna cristão, ele se declara que se torna cristão, né? E entrou na história por professar o cristianismo e diz que isso aconteceu na sequência de sua vitória sobre Magêncio, na Batalha do Ponte Nílvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, e que mais tarde ele atribuiu a um deus cristão. Segundo a tradição, na noite anterior à batalha, sonhou com uma cruz, e nela estava escrito In hoc signo vinces. Assim, de manhã, um pouco antes da batalha, Constantino mandou que pintasse uma cruz nos escudos dos soldados, e assim conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Gente, era essa a história que eu queria contar assim, de Júpiter, né? Especialmente na história de Júpiter, ele não consta nesse livro do centenário da família Flamian. Por quê? Na época da edição desse livro, nós não tínhamos ainda chegado aos Flamínios, ao Júpiter, né? O livro começa a contar a partir, então, das possessões do cônsul latino Gaius Flamínios, né? Que vai ser, então, o tema da reunião do ano que vem.
Se vocês todos concordarem, e com a presença de vocês, todo ano, no dia 2 de janeiro, a gente pode repetir, então, essa reunião e falar um pouquinho, então, dessa nossa história, né? que é tão bacana, né? E, além de contar um pouco das nossas causas de estarmos aqui, também nos dá uma cultura geral, né? E vai justificando também até aonde chegamos, né? Porque, graças a essas histórias, nós podemos saber, que vai ser o tema da próxima reunião, como que a cidade de Fluminhano foi fundada, né? Por que Fluminhano tem aquele nome, né? Por que o nosso sobrenome virou Fluminhan, né? E por que os nossos antepassados vieram para o Brasil, né? É um monte de porquês que, à medida em que nós vamos estudando a história, nós vamos poder encontrando as explicações de onde viemos, né? Tem uma máxima que eu gosto de repetir, é que, para saber para onde vamos, temos que saber de onde viemos. Gente, obrigado por vocês terem escutado essa minha palestra. E agora eu quero passar a palavra para o Carlos Fluminhan. O Carlos, entre todos os primos, que nós temos muitos primos, mas o Carlos é o meu primo mais próximo da família Fluminhan. Nós temos uma ligação há muitos anos, né, Carlos? E entre as características do Carlos, o Carlos é um sacerdote. Tá? Ele é um sacerdote diferente, porque ele é um sacerdote esotérico, tá? O que aumenta a capacidade dele interpretar os fenômenos da vida, né? E, por isso, inclusive, eu já vi o Carlos, inclusive, defendendo a regulamentação da profissão do esotérico na Câmara Municipal de São Paulo. Inclusive, teve grande importância as suas palavras lá naquela Câmara Municipal, né? Então, quero passar a palavra para o Carlos, e o Carlos hoje vai nos brindar, inclusive, com algumas possibilidades dos acontecimentos de 2021. Carlos, está com você a palavra. Isidoro, obrigado. Gostei muito do que você disse até agora, da sua apresentação. E eu só queria colocar, antes de iniciar, o seguinte, Isidoro, que estão todos ouvindo? Sim. Isidoro, Oi. nem todos têm o livro que o seu pai editou, que você o ajudou brilhantemente. Eu queria lembrar, mais uma vez, que praticamente tudo que tem no livro, nem tudo, mas praticamente tudo, nós temos um site que se chama Genom. E esse site ele tem toda a árvore genealógica da família Fluminhan, da família Fluminhani, desde 1906, praticamente. Repete o nome, por favor, Carlos. Genom. Repete o nome. Eu não sei como colocar isso na tela aqui para poder apresentar. Eu vou colocar. Você coloca? Coloco. Porque as pessoas podem, inclusive, colocar lá a sua própria árvore individual, genealógica de cada família. E isso é muito importante, porque dá continuidade a todo o trabalho que o primo Isidoro estava fazendo, não diminuindo o seu livro, mas acrescentando informações que futuramente o Isidoro possa até estar publicando uma nova edição. Então, eu gostaria... Atualizando, né, Carlos? Ela já está bem atualizado, mas eu acredito que novos membros da família estão nascendo, alguns estão partindo, e a gente tem que estar constantemente lá atualizando aquelas informações. O livro é muito bacana, mas ele é fixo, ele é um livro que você não consegue mudar a qualquer momento. E lá no site, sim, a gente pode mudar e acrescentar ou diminuir informações a todo tempo. Então, eu peço realmente que o Isidoro dê sequência nisso, para que a gente possa estar contando um pouco mais dos ramos da família, não é verdade? Agora, uma curiosidade que eu tenho, posso falar rapidinho? Claro. É porque eu não tive acesso ao livro, né?
Eu não tive acesso ao livro, embora eu tenha encontrado seu pai lá em Curitiba, numa ocasião, mas eu não tenho o livro, não poderia disponibilizar o livro em PDF, talvez, ou já tem disponível? Já está disponível, Délcia, o livro em PDF no site www.flumiano.com. Ah, legal, que ótimo. Bom saber. Legal. Carlos, continua. Pois, Vamos lá, Carlos, desculpa. Para colocar o site do Genon, onde a gente pode estar lá acrescentando os ramos da família que estão surgindo, na verdade. Se você depois puder colocar isso para que apareça, tá? Para que as pessoas tomem consciência, eu acho que seria bem legal. Já até coloquei. Tá, é que eu não visualizei aqui ainda, mas eu acho... Tá na parte do chat. Tá certo. Bom, gente, o Isidoro pediu que eu falasse um pouco a respeito... Eu trabalho com tarô, tá? É uma das... Eu, desde criança, sempre me vi envolvido, não é? Com essa linha esotérica, com essa parte, sempre me emocionou e sempre me guiou, não é? Estudei no Mosteiro de São Bento, filosofia, estudei junto com os beneditinos, mas aquele ramo não era... Eu não queria me tornar um padre, um sacerdote 100%. Então, eu estudei lá e segui outros caminhos, não é? E descobri o tarô, e o tarô me tem guiado por caminhos que a cada dia me surpreendem. E para esse ano, todo ano, existe um arcano, que é o arcano regente, que nós falamos. Esse arcano, ele nos diz como serão, né, os nossos caminhos. Eu não vou falar de um arcano individual para cada um, porque isso é possível. Eu vou falar do arcano do ano, que é o arcano que representa 2021. Tá? Esse arcano, eu também não sei como colocar isso na tela, mas eu vou mostrar aqui. É o arcano Papa, tá? Que é o sacerdote, inclusive. Tá? E esse arcano, é o arcano 5, ele diz o seguinte, que nós sempre achamos que o ano que se inicia, ele vai mudar tudo, vai melhorar tudo e que tudo vai ser diferente. Eu diria o seguinte, gente, que não adianta querer novas mudanças se as ideias que nós temos são as mesmas. O princípio da mudança, o princípio de ser melhor o próximo ano, é que nós consigamos mudarmos os nossos princípios, mudarmos os nossos pensamentos, termos novas ideias. Senão, tudo continua na mesma, entenderam? Então, se a gente não fizer isso, tudo vai ficar igual como antes. Então, não adianta querer novidades se a gente está com aquelas mesmas ideias. Tá? Eu diria também assim, no dia 1º de janeiro, tá? A gente acha que um portal vai se abrir, que tudo vai mudar, mas não é assim que acontece. Tá? O arcano 5, ele simboliza, o Papa simboliza o dogma, a honra, a educação, mas tudo sobre um parâmetro social, eu diria assim, que da nação, da política, da religião, do grupo ou da família que o indivíduo pertence, não é? Jamais sobre a ótica pessoal de cada um. Tudo aqui, com esse arcano, ele se encontra sob as leis escritas, tá? Sejam jurídicas ou religiosas, sobre as leis naturais ou em uma conduta aceita socialmente pela maioria. É assim que o arcano Papa se manifesta, que esse arcano de 2021 se manifesta. Tá? O resultado comum é o surgimento natural do preconceito, da visão limitada, da rigidez mental de cada um, tá? Tendendo sempre à manipulação ou à tentativa de conversão para o que se deseja. Então, a gente sempre procura manipular, não é, as coisas. E esse arcano vem e nos diz que não é assim que funciona. É interessante notar que esse arcano
ele não se reporta à justiça divina, embora seja um papa, que é a ligação direta dos céus com a terra, tá? Aos movimentos kármicos. Ele não se reporta a isso, tá? Ou ao mundo espiritual, de forma direta, mas unicamente à justiça e a dogmas sociais da condição moral e religiosa, tá? A regência dos dogmas moral e religiosa para socializar o meio ambiente. Também há um aspecto positivo, tá? O arcano também indica a organização ou o equilíbrio, tá, do orçamento, um novo trabalho ou emprego, o retorno da saúde ou o controle de doenças. Então, é um arcano que ele vem nos dizer que muitas coisas poderão mudar realmente, tá? Para melhor. Será um ano de reconstrução, mas com muitos obstáculos, tá? Eu diria assim, não adianta querer mudança se os nossos conceitos, se os nossos ideais são os mesmos do passado. Então, nós temos que regenerar, nós temos que buscar novas atitudes, novos caminhos, mudar tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa, deixar tudo para trás e buscar algo que é novo, tá? Então, essa é o que o Tarô Arcano 5, o Papa, vem nos dizer, tá? Eu não consigo muito bem me expressar assim como o Isidoro, mas eu espero ter passado essa mensagem de forma que vocês tenham entendido, tá bom? Agradeço, tá, Isidoro? E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carlos. Parabéns, Carlos, parabéns. Obrigado. Eu estava me lembrando do que você estava falando agora, né? Daquela frase, né? Se continuarmos fazendo as mesmas coisas, continuaremos colhendo os mesmos resultados, né? Nós temos que dar causas diferentes, né? E, sabe, Carlos, aproveitando aqui essa possibilidade que você deu de falarmos das causas, né? E hoje a gente vive essa pandemia, né? E nós podemos pensar, da onde vem a causa dessa pandemia, né? Por quê, né? Nem os cientistas sabem direito qual é a causa, né? Mas se nós tivermos um olhar mais abrangente, nós percebemos que as viroses, essas grandes epidemias virais, elas vêm dos animais, né? Nós tivemos a epidemia aviária, tá? Que veio o vírus dos frangos, né? Nós tivemos a epidemia suína, o vírus que veio dos porcos, né? E agora nós temos essa epidemia do vírus que nasceu em Wuhan, naqueles mercados de animais silvestres, né? Então, por exemplo, a questão da gripe aviária. Nós temos que fazer uma reflexão, tá, de como nós estamos cuidando das galinhas. Tá? As galinhas não podem ficar presas naquelas gaiolas das granjas, tá, o tempo todo, com luz acesa, botando ovo sem parar. Aquilo é uma desumanidade que se faz com a galinha em busca da ganância e do lucro. Né? E sem contar que depois nós comemos a própria galinha, que é criada sob estresse. É completamente diferente nós nos alimentarmos de alimentos que sejam puros e alimentos que venham do sofrimento. Né? A mesma questão dos porcos. Né? Os porcos que hoje em dia são criados em espaços de 1 metro por 1 metro, a pessoa que cuida dos porcos ali da porcicultura não deixa o porco andar para ele engordar, né? E também é desumano a criação de porcos dessa maneira, né? E para algumas pessoas, eu mesmo vi uma reportagem dos
das feiras silvestres de Wuhan, dos animais silvestres de Wuhan, em que é uma desumanidade também. Por exemplo, as gaiolas dos animais silvestres, em que os chineses têm gosto por aquele tipo de animal, eles ficam engaiolados um em cima do outro. Por exemplo, um coelho fica ao lado de uma gaiola que tem uma cobra, até esperar um comprador. Imagine a aflição que passa esse coelho dias e dias ao lado de uma cobra, os dois engaiolados. Sem contar que as próprias excreções dos animais pingam no outro que está abaixo, né? Tudo isso é causado pelo sofrimento que nós humanos estamos impondo aos animais dessa maneira. Eu acho que nós temos que mudar essa ética, né? É o que você está falando, Antônio. Nós temos que mudar essas causas, né? Nós temos que começar a olhar como tratar bem os animais, né? Não podemos mais ficar com esse método motivado pela ganância e o sofrimento desmedido dos animais. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que reforçar, né? E para dar causas a novo comportamento. O que nós vimos hoje, inclusive na palestra de hoje, é que no passado de Roma Antiga se fazia sacrifício de animais aos deuses. Isso não é mais possível nós fazermos isso, porque sabemos com clareza que aquilo que era feito era uma ignorância, né? E o cristianismo já trouxe essa luz, terminando com o sacrifício dos animais. E agora nós temos que fazer a mesma coisa, acabar com o sacrifício dos animais e terminar com essa ganância do ser humano na exploração comercial da vida, sem limite de término, né? Mas, Ana, eu gostaria que você, então, agora fizesse o que você preparou para encerrar a reunião. Não, na verdade, é assim, foi da fala, convidando todo mundo para rezar um Pai Nosso, né, junto, direcionado ao vovô Isidoro, que hoje, né, 88 anos dele, né, e tá festejando no céu, então eu queria que a gente rezasse um Pai Nosso, todo mundo junto, se possível. Muito bom, porque afinal de contas nós somos cristãos. Sim. Vamos, então, Ana, pode começar. Mas o vovô sim. Podemos começar. Então, pode começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vosso vossa reino, vontade, seja feita. O pão nosso de cada dia nos dai Pão hoje. nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Ana, por finalizar a nossa reunião dessa maneira, viu? Gente, é uma honra tê-los aqui. E eu queria que cada um falasse um pouquinho agora, antes de a gente se despedir. Vamos começar com o Nivaldo. Nivaldo, toca a palavra. Bom, Isidoro, obrigado. Eu repito o que eu falei inicialmente para você, foi um grande prazer saber dessa reunião, uma satisfação sempre de fazer esse retrospecto histórico da família, porque isso traz uma perspectiva diferente para a gente quando a gente tem essa noção, né? E como eu te falei, né, o seu pai, junto com você, tiveram a iniciativa de fazer a genealogia da família, daí eu peguei como um gancho e fiz para o lado do meu pai, e fiz o mesmo trajeto, fui na Itália, na cidade, fui na igreja onde ele foi batizado, vi o livro de registro dele, do batismo. Então, isso tudo é bastante emocionante e acrescenta muito para a gente. Então, hoje eu e meus filhos e alguns irmãos já também fizeram a cidadania italiana e a gente já viajou. Então, isso abre um pouco os horizontes para os nossos descendentes também. Como você bem falou aí, o mundo é uma família, né? O mundo é uma família. Então,
essa perspectiva e tendo como inspiração seu pai e você, e eu tive a honra de encontrar tanto você e seu pai e sua mãe aqui no Rio, né? Então, eu sempre vivo essa perspectiva da família, e isso leva a gente a procurar, a conhecer melhor a história, vendo filmes, lendo livros, né? Saber as origens, nossas origens, é muito emocionante, não só para saber de onde a gente veio, mas de saber esse contexto mais amplo da história, né? E a nossa família é inserida em que história. Então, sempre a gente quer saber mais, quer procurar mais, quer conhecer mais parentes, quer conhecer mais a história. Então, é muito enriquecedor. Isso, e eu te parabenizo, você, sua mãe, suas irmãs, que estão promovendo essas reuniões virtuais que abrem uma nova possibilidade de trocas de ideias, de conversas, e abordar essa questão. Por exemplo, hoje a sua aula de história aí, e do Carlos também, já foi um grande ganho no meu modo de ver, além de conversar pessoalmente com vocês. Então, muito obrigado. Obrigado, Nivaldo. Gente, alguém quer mais falar alguma palavra? Délcia, Paulo? Sim, eu quero agradecer, né? Vocês estão vendo aí? Não sei porque eu estou no celular, né? Que vim aqui para uma cidade vizinha. Mas, nossa, só agradecer mesmo. É muito legal essa oportunidade, né? Estar trocando isso com vocês. E que venham outros momentos realmente, né? Assim, acho que muito, assim, a gente já traz, né, essa história e o Nivaldo, ele batalhou pelo lado da família Destro, né, da cidadania italiana, mas é até uma questão que eu falo, né, essa coisa do patriarcalismo, né? Então, a gente não tem o nome da minha mãe, né? Então, é só Destro, mas o Flumian está aí no sangue, está correndo, né? Quando meu pai casou com minha mãe, ela tinha 16 anos, né? Então, é uma história toda, e a Dama de Ferro, né, que tem a homenagem, inclusive, lá no site. Então, assim, é só agradecer a possibilidade de estar compartilhando isso aí com vocês. Né? Só gratidão mesmo. Né? Obrigado, Délcia, obrigado. Alguém quer falar mais algumas coisas? Isidoro, Oba! escutando, agradecer para você. Pode falar. Ótimo. Agradecer a você, a sua mãe, a todas as suas irmãs, sua família, a seu pai, que tiveram essa iniciativa. E hoje nós estamos aqui, sabemos muito da nossa história graças ao seu pai. E com certeza a sua mãe também deve ter participado muito e dado muita força para ele. Com certeza. Tá bom? Parabéns. E a gente é muito grato a isso, tá, tia? E a família toda com certeza agradece. Mesmo aqueles que não participaram hoje, mas com certeza um dia ou em breve verão um vídeo, e sempre acrescenta muito para a gente tudo isso sobre a nossa história, sobre a união, sobre os laços familiares, né? Sobre o laço de família que nós temos. Que isso é muito bonito, muitas famílias gostariam de ter e poucas têm essa oportunidade que nós temos. Só agradecer mesmo a todos vocês, tá bom, tia? Um beijo. Obrigado, Paulo. Fiquem com Deus. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Isidoro, e, embora certamente está presente no livro, mas pedir para o Paulo e o Carlos falarem um pouquinho quem foram os pais e os avós. Para minha mãe foi a Honória Fluminian, que foi filha do Isidoro, do Ricardo Fluminian e Albina Busutti, em Presidente Prudente. Então, gostaria se o Paulo e o Carlos pudessem falar quem foram os pais e os avós dele. Quer começar, Carlos? Pode ser, Paulo. Bom, eu sou filho de Expedito Flumian, nasceu em Presidente Prudente. Meu pai, inicialmente ele era pedreiro, depois ele passou a mestre de obras, se casou com Teresa de Abreu, e isso em Adamantina. E aí veio a prole, né? Eu,
Carlos, meu irmão Heraldo e minha irmã. E somos netos do João, Fluminhan e da minha avó. Ô, Paulo, me deu branco agora no nome da nossa avó. Fermiana Francisca de Paula. Francisca de Paula, isso. Casada com João Fluminhan. João Fluminhan, isso mesmo. Sim. Que era lavrador, trabalhava... O tio Joãozinho, que o povo falava. Tio Joãozinho, perfeito. Trabalhava na lavoura, né, de terra. Lá no 18, Gostava não era? Lá no 18, não era o tio Joãozinho? Não era lá do quilômetro 18 também? Eles moraram em Lucélia, Adamantina. Ele era nascido em uma cidade do... Como é que chama? Aqui do... Nossa, abriu um branco também. Aqui do interior de... Não, Ourinhos não. Uma cidade... Eles eram em 13 irmãos, no total. Então, a minha mãe chamava Rosa, tinha Cida, tinha o Eugênio, o Oswaldo. O Oswaldo foi o primeiro filho deles, né? Que morou a vida inteira praticamente em Campinas. Mas todos eles vieram de Lucélia, Adamantina, daquela região. E minha mãe ia muito visitar o primo, que é o tio de vocês, o primo Antônio Fluminhan, o padre. Minha mãe sempre ia até Marília, que ela adorava conversar com ele. Então... o Antônio eu ouvi falar que é padre, né? O primo padre que era... o tio, né? Seu tio, né, Isidoro? Exatamente, o meu tio que era irmão do meu pai, né? O Antônio Fluminhan. Minha mãe... Padre Marília. Minha mãe tinha muito contato. De Marília. Verdade. Nossa família, Nivaldo, é mais assim... Veio e ficou muito assim, os tios, meus tios, né? Todos em São Paulo mesmo. Aqui a gente tem muitos primos, tem mais de 40, 50 primos aqui em São Paulo. A família aqui cresceu bastante. Aqui a gente tem muita gente, muita gente. Muito bom. Do lado do meu pai, quando eu fiz a pesquisa para o lado do meu pai, muitos primos nossos e tios também moram em São Paulo. Foi em Presidente Prudente, né? Onde o Ricardo Fluminhan também tinha um sítio, era lavrador. Meu pai também era quase vizinho do meu avô Ricardo. E família grande também. Eram 11 irmãos, meu pai, né, filho do José, e casou com minha mãe. José. Nós também somos 11, lá em casa, 11 irmãos. E mais muitos primos e tios moram em São Paulo. Também a parte, pelo lado do meu pai, também é bastante grande em São Paulo. Olha, que legal. Na região bom, do né? Itaim Família Bibi, grande. Eu cheguei a visitar alguns lá no Itaim Bibi, mas aí pelos destros, né? De Fluminhan eu não sabia que tinha essa, né? Que tinha assim, né, parentes lá em São Paulo, na capital. Minha mãe era mais Fluminhan. Assim, né? Tá. Aqui a família Fluminhan é bem grande, mas bem grande mesmo. Tem Poxa, todos os bairros aqui de São Paulo, tem Fluminhan espalhado. E a gente tem sempre bastante contato um com o outro, é bacana aqui. O pessoal é bem unido, a gente sempre se vê. Bem legal. Tem o Carlos tem 2 irmãos, né? Que é o Heraldo, a Eli. Família bem grande também. Mas o Destro, eles estão aonde? Que lugar de São Paulo? Olha, tem vários parentes lá. Não, vocês dois. Olha, eu não lembro exatamente o bairro, mas são vários lugares. Vários lugares. Depende, porque uma parte dos meus tios ficaram lá em Prudente, mas a maior parte mudou de lá e foi para São Paulo. Uma boa parte, né, vamos dizer assim. E você mora onde, Nivaldo? Eu moro no Rio. Moro aqui no Rio de Janeiro, não muito distante do primo Isidoro aqui, né? Ele mora em Copacabana, eu moro no Leme. Olha, que legal. Moro aqui já tem mais de 20 anos já. E a Délcia?
Não, mas o coração do... Nivaldo, ele é o apelido Enésio, o coração dele é daqui de Minas, eu moro em Belo Horizonte. Aí eu fiz farmácia em Ouro Preto, né? Vim com o Belo Enésio, né? Horizonte. Me apoiou na época, eu fiz farmácia em Ouro Preto. Aí hoje eu sou farmacêutica em Belo Horizonte. Moro em Belo Horizonte. Olha, que legal. É bem legal. Muito bom, gente. Mas legal, obrigado aí, viu? Agora falar para o Isidoro fazer mais esses encontros. Pois é, ó, já estão convidados, então, para 2 de janeiro do ano que vem. Né? 2 de janeiro eu vou contar para vocês, então, a história do Flamínios, tá? Do cônsul Flamínios, né? Que é uma história cheia de detalhes incríveis, né? E coisas que não estão no livro, porque um bocado de informações nós fomos adquirindo depois da edição do livro, né? Então, mesmo aqueles que leram a história no livro vão saber outros detalhes, né? Principalmente com aquele desfecho, né? da estratégia de Flamínios enfrentando o Aníbal, né? Numa grande guerra nas proximidades de Roma, né? Então eu me aprofundei naquelas estratégias militares e, de fato, elas são muito interessantes, né? E continuam válidas até hoje. Gente, mas a gente tem que esperar um ano para ver, não pode marcar. É isso que eu ia falar. Conta antes, Isidoro. Estou ansioso para terminar logo 2020. Eu também. Eu falei, tem que... Essa história é longa, né? Então, a gente começou com a parte da religião, né? Agora, depois, nós vamos para a parte dos cônsuls Flamínios, tá? E depois nós vamos para a parte, eu já até pensei os blocos, né? Nós vamos para a parte da família italiana, né? E depois nós vamos para a parte... Vamos marcar para o mês que vem, Isidoro. Aí eu posso fazer algum comentário? A propósito, mas sabe, Del, até propósito... A Célia pode fazer algum comentário? A propósito que a Deus falou, você sabe quantos anos meu pai demorou para fazer aquele livro? 10 anos. Acredito. 10 anos, porque naquela época não tinha computador, não tinha internet, era carta e era telefone. Foram 10 anos para fazer o levantamento genealógico. E visita familiar. Era mais difícil. Na época, eu estava trabalhando no Mato Grosso, lá em Canarana, no Vale do Xingu. Aí, quando eu recebi lá que ele tinha... Vocês mandaram uma cartinha, assim, né? Tipo, para a gente apresentar os dados, né? Esse negócio demorou para chegar lá, mas quando chegou, eu mandei. Porque aí ele tem que incluir, né, os dados lá e tudo, né? Alguém me escuta? Sim, Célia, estamos ouvindo. Então, o que eu quero dizer é que tudo começou por uma visita do seu pai, sua mãe, você e sua irmã na casa da minha mãe, logo que depois meu pai faleceu, porque meu pai tinha registros de fotos. Olha aí, Célia, que legal saber disso, hein? Eu tenho algumas coisas. Eu sou a filha mais nova, não conheci o vô Constante, não, o vô Antônio e a avó Pestrim, mas a minha mãe contava muita história para mim. Essas histórias são tesouros. Com certeza, porque assim não está registrado nada em caneta, mas na minha memória, porque minha mãe contava e eu fui registrando. Então, Célia, sua presença é fundamental nas nossas reuniões, porque o que você está falando agora já está sendo gravado e está entrando na história. Com certeza, eu fico feliz por isso, sabe? Se pudesse colocar no vídeo, né? Não sei se daria. Né? Eu estava vendo vocês, e aí, de repente, meu celular deu um pane aqui, mas, por exemplo, eu confirmo
muitas coisas que a Eiko, ou Ruth, eu não sei como que ela gosta de ser chamada, eu Os tenho um dois. apreço muito grande por ela, sabe? Porque ela foi uma companheira do seu pai incondicional para tudo isso. Célia, você está morando aqui em Curitiba? Sim, bem próximo de você, Onde? na Bento Viana, na Getúlio Vargas. Eu moro próximo de vocês. Nossa, Célia, estamos tão próximas. Isso é na minha humilde residência, é claro. Não importa a residência, importa o nosso coração. Mas eu... Esses flumianos todos são humildes, né? Os flumianos, os destros são todos humildes. Eu tenho você muito assim no meu coração, porque Fomos muito unidas. Muitas coisas que eu vivi, você esteve presente. É verdade. Assim como eu vou falar que a tia Clarice, esposa do tio Ângelo Fluminhan, disse que nenhum Fluminhan desdenhe a vida dela, porque eles todos a respeitaram muito. É uma frase que pode ficar para a sempre. prosperidade. Com certeza, ela é amada até hoje. Ela foi uma pessoa muito, muito, né? E você no meu coração, não sei para os outros. Você está porque nós vivemos muito juntas. Isso. Célia, estou com saudades. Bastante, com certeza. Mas a gente nos vemos esses dias por aí, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso mesmo. Um abraço e parabéns pelos filhos, Célia. Por tudo, um abraço a todos os familiares. Que 2001 nos prosperamos, né? Em saúde, tá? Pois, Isidora, e para quando vai ficar, então, a próxima apresentação? Bom, eu tinha programado para o ano que vem, mas devido aí os pedidos do público... Não podemos... Dia 2 de fevereiro. E eu reforço esse pedido. Semana próxima a fevereiro, assim, dia 2. Olha, existem muitas coisas que eu, independente de ser uma das últimas netas do Antônio Fluminhan, minha mãe e o meu pai ter morrido muito jovem e eu não ter vivido muito, mas eu tenho algumas peculiaridades familiares. Que ótimo, nós precisamos desses detalhes. Com certeza, Ruth. Vamos compartilhar. Célia, exatamente. E o levantamento fotográfico, as suas fotografias. Isso. Tá. Então, eu tenho mais oralidade do que fotografia. As fotografias foram mais da parte do seu pai, porque ele era mais minucioso nas questões, mas tenho histórias. E também o que eu tiver fotográfico, eu com certeza passarei. E, Célia, você poderia escrever essas histórias também, né? Então, você me disse, no dia que seu pai faleceu, que eu poderia. Só que são, assim, algumas coisas tão ínfimas, vamos dizer, que é interessante, mas eu não sei. Eu teria que falar primeiro para depois confirmar.
entendeu? Entendi. Tá certo. Célia, seria bom fotos daquele tempo, porque a gente seria jovem. Hoje já não dá. Sim, mas nem se preocupe com isso. Olha, eu já outro dia eu falei, não é possível, mas os anos passam. Mas que bom que estamos de pé, tá? Isso é que é porque importante. o tempo não perdoa, Célia. Com certeza, com certeza. Mas para vocês todos, abraços e beijos. Para vocês. Obrigado. Para vocês também. Obrigado. Parabéns mais uma vez, Isidoro. Todos Tá. vocês, viu? Foi um grande prazer e vamos aguardar a próxima Da próxima reunião, vez então, eu vou viu? ver se o... Muito obrigado. Como te chama? Se o Silvano e a Jane entram também, porque eles têm bastante história. Isso, Célia. Vamos fazer isso. Vamos cada um de nós convidar outros. Né? E eu vou. Essa reunião está gravada. Legal. Eu vou editar, vou distribuir para vocês e a gente vai contagiando os nossos parentes com esse interesse, né? Que nós temos em comum. Com certeza. Valeu, gente. Um grande abraço. Fica com Deus. Gente. Tchau. Obrigado. 2021. Feliz 2021 para todo mundo. Amém. Obrigado, pessoal. Feliz 21. Feliz 21. Feliz 21. Obrigado. Um beijo. Tchau. Obrigado a todos. Um abraço. Caro Isidoro, primos, bom dia. Como resultado do nosso encontro de ontem, dia 2 de 1 de 21, encontro virtual, estou trazendo aqui uma pequena leitura de tarô para os 4 trimestres deste ano. Como regra, o tarô simboliza possibilidades, cabendo a cada um o direcionamento de seu destino pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Essa leitura não é uma regra geral, e por não ser pessoal, cabe a cada um encaixá-la, se for o caso, em seus caminhos. Para o primeiro trimestre, os arcanos que saíram no jogo foram a Justiça, 4 de Copas e Rainha de Copas. O arcano Justiça, ele nos diz que em sua mão esquerda segura uma balança, momento de ajustamento. Aqui prevalece a lei de causa e efeito. A preocupação ainda impõe a ordem e o equilíbrio social. Este arcano também segura em sua mão direita uma espada que evoca também a possibilidade de morte. E este arcano representa a necessidade da ponderação antes de uma resolução. Já o arcano 4 de Copas, este arcano revela enfraquecimento do ânimo, resultado de um período tortuoso, com falta de convicção e perspectivas. E o arcano Rainha de Copas mostra-nos que nada ainda está claro. Dúvidas ainda pairam no ar. Tudo ainda é nebuloso. Falta de um acordo imediato e o que possibilita a não ser identificado as verdadeiras intenções. Ainda não existe a certeza de nada. Bem, dando sequência à nossa leitura para o segundo trimestre, nós temos o arcano Papa, o arcano 8 de Copas e o arcano 10 de Copas. O arcano Papa nos diz que as nuvens começam a se dissipar lentamente, porém a manipulação política e a burocracia
ainda impedem que os objetivos sejam alcançados de imediato. O lado positivo é que o arcano vislumbra o retorno à saúde ou ao controle de doenças, indicando que este será um trimestre de reconstrução, mas com muitos obstáculos. Já o arcano 8 de copas, ele nos diz que erros continuam e ainda se insiste nele de forma consciente na tentativa de manipular a própria vida, de forma extremamente egoísta, onde tudo será corrigido pelo destino e o resultado será o fracasso e o desespero. Já o arcano 10 de copas nos diz que finalmente aprendemos a lidar com os prós e os contras e agora as nuvens se dissipam, indicando um passo favorável na direção da evolução em rumo à felicidade. Isso termina com o segundo trimestre. Dando sequência à leitura, para o terceiro trimestre, nós temos os arcanos Louco, o 9 de copas e o Rei de copas. O arcano Louco, ele nos diz que o momento é de movimentar forças com toda a coragem. Momento do tudo ou nada, de ousadia. Uma nova jornada se inicia. Novos horizontes se descortinam e a flexibilidade diante dos obstáculos é necessária. Aqui, o dinamismo é solicitado. Já o arcano 9 de copas nos diz que descobre-se aqui o caminho certo, aprende-se com os erros e já estamos prontos para uma nova etapa de vida a caminho de uma realização feliz. Já o arcano Rei de copas, ele nos diz: chegou o tempo de realizar tudo com fé inabalável, na vitória em meio às dificuldades, força e coragem. Aqui termina o terceiro trimestre. Dando sequência à leitura para o quarto trimestre, nós temos o arcano Imperador, o arcano 9 de espadas e o arcano 5 de copas. O arcano Imperador nos diz que o momento é de uma nova adaptação, de mudança de hábitos e atitudes, para não sucumbirmos no que é mais importante, a vida. Já o arcano 9 de espadas nos diz que, por nossa culpa, sofreremos perdas importantes, onde o lamento não é pela perda, mas pela forma como tudo ocorreu. Contudo, esse arcano é um prenúncio do início de um novo ciclo, mais gratificante, porém o isolamento ainda é necessário. Já o arcano 5 de copas nos diz que o momento ainda é de manter a calma, afastar-se, isolar-se. Perdas importantes ainda ocorrem, resultados frustrantes. No entanto, não se trata de um fracasso total, mas de algo incompleto. Isso termina a leitura de tarô e termina aqui o quarto trimestre. Paz e luz a todos. Antônio.